mais uma vez abrirmos a Tua Santa Palavra para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Senhor, desvenda os nossos olhos, torna Cristo, o nosso Redentor, conhecido. Ele é a nossa salvação. Que a Tua Palavra, no poder do Espírito, adentre a nossa alma e traga cura, salvação, renovo e esperança ao Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos diante do texto que antecede, talvez, um dos textos mais complexos da história de Samuel, do livro de Samuel, que é o que vai ser narrado a partir do verso 3, quando Saul vai consultar uma médium, logo na sequência desse texto. Nos chama a atenção um fato muito interessante, que é preciso situar muito bem. O fato de que Davi aqui, irmãos, ele se encontra num contexto em que Saul viveu quase todo o tempo do seu reinado, onde Deus não era consultado, pior ainda, onde Deus declarou que não falaria mais a sua vontade a Saul. Já no texto de 1 Samuel 27, distintamente das histórias narradas anteriormente, Davi aqui, irmãos, é aquele que não se dirige a Deus em nenhum momento. E está aí, talvez a razão pela qual essa história esteja imbricada uma na outra, o final dessa história de Davi, com o início dessa história terrível do próprio Saul, ou melhor, de Saul buscando a revelação da paz de Deus através de uma médium. O que nós temos aqui é Davi não buscando a presença de Deus. E aí nós podemos dizer, irmãos, a diferença entre a luta, o silêncio de Deus na vida de um ímpio e o silêncio de Deus na vida de um crente. Qual a diferença? O que é que produz? Nós vamos aprender no próximo domingo os efeitos de Deus não falar com o ímpio. E nós vamos aprender hoje os efeitos do silêncio de Deus com aqueles que são fiéis a Ele mesmo. É claro que isso traz consigo, irmãos, alguns pontos que devemos enfatizar nesse texto. Primeira coisa, e é interessante notar, a maioria dos comentaristas, a maioria deles, nessa sessão, eles vão ter uma visão somente negativa de Davi, uma visão muito negativa do que acontece aqui. É verdade, e é impossível querer não falar as coisas negativas que estão aqui, mas é também impossível, irmãos, não olhar para a vida, para o sofrimento, para as lutas e não imaginar que em algum momento nós somos tentados a tomar caminhos como esse que Davi tomou. O problema não é o sofrimento que Davi suportou por tanto tempo, o problema é a solução que ele encontrou num dado momento para resolver o problema. As fraquezas dos crentes são distintas das impiedades dos incrédulos. As fraquezas dos crentes não se comparam com as iniquidades dos incrédulos. Ora, quanto tempo desde quando o Senhor, por meio do profeta, escolheu Davi como rei de Israel, em 1 Samuel, capítulo 16, quando o Espírito veio sobre Davi, dizendo que ele seria o rei de Israel, quando ele, na sequência, mata Golias de modo assombroso, glorioso, e desde então ele passa a ser perseguido por Saul. E Deus o livra de todas essas investidas de Saul. Deus vai guardá-lo de todas. E de maneira impressionante, ele vai usar o próprio filho de Saul para proteger Davi. Ele vai usar a filha de Saul, que foi a esposa de Davi, para proteger Davi numa perseguição.
Ele vai usar, irmãos, a providência. Quando Saul estava para encontrar Davi, no outro lado do monte, chegou a notícia, os filisteus invadiram Israel, e ele então teve que abandonar a perseguição a Davi e voltou para socorrer Israel. Saul, Deus livra Davi das mãos de Saul de muitas maneiras. E são muitos os benefícios, o Senhor que guarda o seu povo de muitas maneiras. Ele usa um filho, ele usa a esposa, ele usa a providência em muitos aspectos. E às vezes, mesmo às vezes, a insistência na luta, a insistência do sofrimento, a insistência da perseguição, às vezes nos fazem vacilar. Às vezes nos fazem vacilar. Você imagina, irmãos, nas palavras que você vai perceber no capítulo 25, você vai perceber como Abigail declara isso a Davi. Veja, 1 Samuel capítulo 25, verso 26, ela diz assim: agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. E ela vai dizer: o Senhor te livrou de derramar sangue. Agora, preste atenção mais, que os teus inimigos sejam como Nabal e sejam destruídos pelo próprio Senhor. Ela vai declarar isso, irmãos, no meio do momento em que Davi se levanta para matar os homens na casa de Nabal, e ela foi instrumento do Senhor para protegê-lo. Quando você termina o capítulo 26, que é o que antecede esse capítulo 27, você vai encontrar, irmãos, no verso 25, as seguintes declarações, o último verso do capítulo 26. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Ele escuta isso daqueles que são instrumentos de Deus, da própria Abigail, escuta isso, irmãos, de Jonatas, e escuta isso do próprio Saul, que deseja matá-lo. Mas logo na sequência, no capítulo 27, logo na sequência, ele toma uma decisão terrível. Veja comigo o início do capítulo 27, mais uma vez ele diz: disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, assim me livrarei da sua mão. Assim me livrarei da sua mão. Ora, pode ser que em algum dia eu venha morrer pelas mãos de Saul. É tanta insistência na perseguição dele, uma hora ou outra ele vai me alcançar. O que é que eu faço? Ele vai e sai dos limites de Israel. Ele sai dos limites do povo de Deus e vai para os filisteus, para Gate, como diz o texto. O mesmo lugar, irmãos, o mesmo lugar que ele teve que se fazer de louco para não morrer. O mesmo lugar de onde procede Golias. Ele volta para aquele local. Ele vai encontrar conforto fora do arraial do Senhor. Talvez ali Saul pare de me perseguir. Esse capítulo mostra, irmãos, a fraqueza no tempo da ansiedade e da aflição.
sem dúvida, as fraquezas no tempo de ansiedade e no tempo de aflição, especialmente quando o sofrimento perdura na nossa própria vida. Isso é o que vai acontecer aqui na história, na própria história de Davi, nesse caso. O que eu vou fazer? Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, assim me livrarei das suas mãos. A incredulidade de Davi, irmãos, é vista no fato dele fugir de Israel. E mais do que isso, ele se realocar na cidade que ele escolheu se realocar, pelos fatos que já citamos anteriormente, né? Livrando-se deles, parecendo um louco, e também naquele contexto, quando ele voltou para o lugar onde ele entendeu, de onde nasceu, de onde veio Golias, aquele que ele mesmo matou. A W. Pink, comentando esse texto, diz assim, irmãos: quando a incredulidade nos domina e Deus é esquecido, e a libertação, veja só, a libertação. O que é libertação? A facilidade da vida. A libertação é não passar mais pela aflição. A libertação é deixar de ser perseguido. A libertação é não sofrer mais no meio ou por meio daquele indivíduo. Quando a libertação, que é essa vida mais fácil, ela se torna obsessão da nossa mente. E será, no fim, porque essa é a nossa obsessão, a menos que a graça divina venha sobre nós, irmãos, nós vamos buscar tranquilidade e paz em lugares não santos, em lugares não confiáveis, e nós vamos justificar isso, muitas vezes. Quantos de nós justificamos amizades com ímpios, com base em dizer, porque na igreja eu não tenho desenvolvido muitos amigos? Quantos dizem, com crise com a esposa, falam, eu encontrei em outra mulher aquilo que eu não tenho na minha esposa, o carinho, o elogio que eu tanto preciso. Quantos nessa vida, no meio da aflição, no meio da luta, procuram soluções pecaminosas e em lugares não santos, não espirituais, achando que vão salvar a própria vida? Irmãos, como nós temos irmãos que cada vez mais justificam a sua relação mundana, pecaminosa com as pessoas lá fora, com base nos pecados dos irmãos da igreja. Como se isso justificasse as decisões que ele toma. Davi percebeu isso e resolveu buscar conforto fora de Israel. Fora de Israel. Nunca percam de vista, irmãos, que o Senhor, nosso Deus, Ele vai nos permitir passar por aflições longas ou não, dependendo do seu propósito, para que nós possamos declarar com a nossa vida onde está a nossa esperança e em quem nós confiamos de fato. Uma coisa, irmãos,
Davi quis dizer quando ele falou de que ele não iria perecer nas mãos de Saul, mas é que ele estava aguardando o momento em que Saul deixasse em paz, porque ele tinha poder para conseguir persegui-lo em qualquer lugar de Israel. Ele chegava no local, aquele povo o traía, dizendo: avisa Saul que Davi chegou por aqui. Em todo lugar ele passava por muito conflito. E nós podemos dizer que chega um momento que nós podemos afirmar: é verdade que em Israel não havia lugar onde Davi pudesse dormir seguro. Não havia lugar. No texto anterior, quando ele voltou a Zif, irmãos, o lugar onde o povo havia traído Davi e o seu exército, eles fizeram de novo assim que ele chegou. Eles voltaram a trair a Davi, anunciando a Saul de que ele estava na região. Esses encontros e esse sofrimento que ele passa parecem demonstrar uma razão lógica de que ele precisa sair dali. E nós não podemos negar, irmãos, o problema em si. Nós não podemos negar a luta em si. Nós não podemos negar o fato de que ele é traído, de que Saul não parava de persegui-lo. Nós não podemos apenas, na nossa espiritualidade, do alto da nossa espiritualidade, declararmos assim: Davi era um homem incrédulo, sem acreditar e sem avaliar a situação em que ele estava. Ele não tinha lugar para descansar, ele tinha esposa, ele tinha filhos, ele tinha 600 homens para dar conta, e ele não chegava mais em canto nenhum sem ser notado, e todos começavam a traí-lo. E ele então resolve tomar uma decisão. Entenda, o problema não é o problema é a solução que ele deu ao problema. Nós não podemos negar que nós estamos passando por isso, que temos sofrido, mas não podemos admitir, isso deve ser a nossa luta, a solução não pode ser pior do que o problema. Não pode ser. Se você olhar no verso 3 do capítulo 27, veja só, irmãos, habitou Davi com Aquis em Gate, ele, veja quem, e os seus homens, cada um com a sua família, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal. Entenda, ele estava ali com toda a sua casa. Você imagina, talvez foi a primeira noite de sono tranquilo que ele teve em anos, sabendo que não ia ser traído. E quantas vezes, por causa de uma satisfação momentânea, de um sono melhor, de uma palavra de conforto, de um elogio, nós somos arrastados para a morte, como se fosse necessário para mim. Eu preciso de uma noite de descanso. Eu darei tudo por isso. Eu darei tudo por isso. Você imagina isso na nossa vida, irmãos? Um comentarista, aplicando esse texto, diz assim: considere um pastor que enfrenta oposição e crítica de uma congregação mundana e não espiritual. Alguém diz assim: não, ele só precisa fazer o que é para ser feito. Mas ele não imagina no sofrimento que ele está passando no meio daquilo. É verdade, o problema não é esse. O problema é como você vai resolver esse problema. Se você vive debaixo de sofrimento em qualquer área da vida, se você acreditar que o que você precisa é de um alívio para aquele sofrimento, como fundamento para a sua alma, você dará a sua vida para obtê-lo e poderá perder a sua alma. Quantas vezes nós no gabinete e no trato com irmãos e como pastores nós encontramos tanto o marido quanto a esposa que sofrem algum tipo
de abuso, irmãos, criticismo pecaminoso da parte de um e de outro, tratamento do seu marido pecaminoso diariamente, em que a mulher é humilhada pelo marido, e aí você diz a ela ou a ele simplesmente isso: olhe para os votos que vocês fizeram, considere as feridas, né, desse momento e busquem ao Senhor. É claro, é uma solução, mas eu não posso deixar de entender que isso é de profunda dor para qualquer lado. Mas eu preciso dizer, a solução para isso não é ir para Gade, não é ir para os filisteus, a solução está no Senhor. Está aqui no Senhor. Aqui está a nossa luta constante, irmãos. Imagine que, lembre-se que confiar em Deus não requer que Davi confie em Saul. Ele não precisa confiar em Saul, ele está certo em dizer que Saul é o inimigo dele. Ele sabe que é um rei que não tem misericórdia. Confiar em Deus não é botar a tua confiança no teu inimigo. Isso não tem parâmetro. Querer que Davi confie em Saul é insanidade. Ele tem de confiar em Deus, não em Saul, porque quem o livrou das mãos de Saul foi o próprio Deus. Você vai ver que Jesus Cristo tomou algumas decisões dessa na sua jornada. Por exemplo, lá em João, no capítulo 7, verso 1, irmãos, Jesus ele se atrasou para ir para a festa dos tabernáculos. João 7 vai dizer, ele se atrasou, sabe por quê? Porque os judeus estavam procurando Cristo para matá-lo. Ele se atrasou para se livrar daquilo ali. Você pode usar essas estratégias. Isso não é incredulidade, você está usando de sabedoria. Ninguém vai dizer que Cristo foi incrédulo quando agiu assim, em hipótese alguma. Mas isso significa dizer, irmãos, que ao tomar uma decisão, eu estou reconhecendo que há um perigo real, mas eu não posso tomar uma decisão pecaminosa. Esse é o grande ponto do texto. O que Davi vai fazer? Ele vai cruzar os limites de Israel. Você vai perceber na sequência do texto, no verso 2, veja só comigo, dispôs-se Davi e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Ele simplesmente atravessou para o outro lado. Atravessou para o outro lado. Veja, irmãos, havia lugares onde Davi poderia ir sem pecar. Mas quando ele vai para aquele local, ele vai ter de pecar. Nós vamos ver no texto que o que vai acontecer com Davi são muitos pecados que ele vai cometer para poder se livrar. Porque para tomar a decisão que ele tomou para não sofrer os danos da perseguição de Saul, e a decisão foi pecaminosa, logo ele também vai ter que se adequar à realidade do mundo em que ele vive. E cada vez mais ele afunda, se não fosse a misericórdia de Deus. Quando você pega a geografia da salvação, preste atenção nisso, irmãos, porque isso aqui é um movimento bem interessante. No período de Israel, né, você não vai encontrar um exemplo de um israelita buscando salvação fora da terra prometida, ou buscando a ajuda dos ímpios, ou para aprender com os incrédulos. Quando Abraão encontrou refúgio no Egito, lá em Gênesis 12, ele rapidamente caiu em pecado e em perigo. Ele foi para lá
e lá, imediatamente, diante da iniquidade dos homens, ele foi levado pelo próprio coração ao pecado. Ló destruiu sua família, levando para Sodoma e Gomorra. Os filhos de Jacó, irmãos, foram abençoados com comida no Egito, quando José era o primeiro-ministro. Mas o seu tempo no Egito logo se transformou em escravidão. Ninguém será bem-sucedido espiritualmente fora dos limites do povo de Deus. No mundo, nós vamos sucumbir mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Ora, irmãos, nós cruzamos a linha entre a prudência e a loucura do pecado, quando nós não estamos mais confiando no Senhor, quando nós violamos os nossos votos sagrados ou transgredimos os mandamentos do Senhor, como Ele ordena na sua palavra. Nós cruzamos essa linha imediatamente. Se você se maravilha com as ações incrédulas de Davi nesse texto, você vai entender que esse episódio, irmãos, ele é um padrão, literalmente também para a nossa própria vida. Sabe por que o que acontece aqui? Leia o capítulo 27 inteiro. Tem um comentarista que diz assim: o que Deus nos ensina num texto sem Deus? Não há oração, não há menção do nome de Deus, não há lei, não há instrução nesse texto. Em termos doutrinários, como se Davi, no dia em que ele foi levado para matar ou para enfrentar Golias, as palavras de Davi eram palavras teologicamente orientadas. Agora ele silencia, e quem fala? O medo de morrer, o medo de ser perseguido por Saul até o fim, o medo de cair nas mãos de Saul. Quem o dirige? O medo, a pressão, o sofrimento. Esse é aquele que vai dar a ele a ordem do modo como ele deve viver. Como ele deve viver. Não há oração, não há consulta à palavra de Deus, não há apelo aos amigos piedosos. Jonatas não chegou para animá-lo com a palavra do pacto. A dinâmica, irmãos, da vida de falta de piedade, ou a dinâmica da impiedade, ela se manifesta consistentemente quando você deixa a palavra, deixa a oração e passa a escutar o conselho daqueles que estão fora. E mais ainda, deixa eu lhes alertar, quando escutam o próprio coração. Veja o texto, irmãos, as palavras do texto. Disse, porém, Davi. Preste atenção. O texto começa com uma conjunção adversativa, porém, quebrando a unidade mesmo, mostrando a fidelidade de Davi nos textos anteriores com o que vai acontecer agora. Disse, porém. Mas aí mais, irmãos, preste atenção na sequência do texto. Davi fala com quem? Consigo mesmo. Em hebraico, o texto diz assim: ele falou ao seu coração. Ele falou ao seu próprio coração. Ele começou a encher o coração. Ele começou a pregar ao seu próprio coração. Ele começou a encher a alma com esse pensamento. Não da palavra, não da devoção, não da oração, não dos conselhos piedosos, mas daquilo que passa a dominar os seus próprios pensamentos. E ele passa a encher a alma dessas coisas. Lloyd Jones, comentando o Salmo 42, quando fala da depressão espiritual, ele vai dizer isso.
Eu preciso aprender a falar e pregar a minha alma. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque estás abatida? Anima-te, tem bom ânimo. Espera no Senhor. Espera por Ele. Ele diz, aprenda na depressão e no medo e na angústia a pregar o teu próprio coração. Não permita o teu coração ser cheio daquilo que você pensa como longe do Senhor, distante da palavra, mas traga à memória as Escrituras, traga à memória as promessas, traga à memória a palavra do Senhor. Não deixa a tua alma ser preenchida com o pensamento carnal do teu próprio coração. Davi agiu dessa maneira. Davi viveu dessa maneira. Aqueles que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia. Aqueles que esperam no Senhor. No Senhor. No pânico, no medo, Davi deixou de esperar no Senhor e passou a pregar o terror do seu próprio coração para ele mesmo. E aconteceu isso que nós estamos olhando para o texto, irmãos. Então Davi chega à cidade de Ziglag, como nós podemos notar na sequência do texto, a partir do verso 4, preste atenção. Avisados Saul de que Davi tinha fugido para Gade, desistiu de o perseguir. Percebe, irmãos, que a estratégia de Davi funcionou. O que Davi disse? Se eu sair, ele não vai me perseguir mais. E ele não persegue mesmo. O que você exatamente quer? Qual é a solução para o problema que você quer? Você quer parar de sofrer ou você não quer pecar contra Deus? O que é mais importante? O que é mais importante? Os pais da igreja, muitos que foram queimados por sua fé. Você ouve declarações históricas sobre esses homens quando eles, sendo queimados, diziam, quando eram impelidos a negar a fé, se você negar a sua fé, você não vai sofrer. Eles diziam, o Senhor nunca me abandonou até hoje, não será hoje que eu o abandonarei. Ora, eles entendiam que é melhor sofrer do que pecar contra Deus. O que nós queremos muitas vezes, irmãos, é nos livrar do sofrimento. Davi queria deixar de ser perseguido por Saul, e o resultado veio. Saul não o perseguiu mais. Não perseguiu mais. Quando Davi chega nessa cidade, o texto vai dizer, irmãos, que ele pede ao rei dessa cidade que conceda a ele um lugar para eles ficarem, para ele e os seus homens ficarem. São 600 homens com suas famílias, veja a quantidade de gente, e ele e as suas esposas, veja a quantidade de gente que estava com ele ali. Ele pede lugar, e Davi usa uma estratégia interessante. Ele chega no verso 5 e diz, olha, disse Davi aqui, se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Ele diz, olha, o rei habita na cidade real, eu vou habitar contigo na cidade real, me concede uma terra distante daqui, para que eu fique com o meu povo lá. Então o rei deu a ele a cidade de Ziglag. Essa cidade, irmão, você sabe que essa cidade, ela é, como o texto vai dizer aqui, pelo que Ziglag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Sabe o que aconteceu? Essa cidade foi prometida lá em Josué 15 a uma tribo.
de Israel. E eles não dominaram essa terra. E aqui também, no meio de toda essa confusão, o Senhor está tomando a terra que pertencia a eles. Daí passará a Judá a partir desse dia em diante. No meio de todo esse conflito, o Senhor está cumprindo as promessas que fez lá em Josué capítulo 15, dizendo que essa terra pertenceria ao sul de Israel. Como o texto claramente diz. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Veja, irmãos, preste atenção nisso. 16 meses, 1 ano e 4 meses ele ficou ali. E o que teve que acontecer, irmãos? Não é? O que foi que teve de acontecer aqui nesse local? Ali nesse contexto, não é, Davi estabeleceu uma regra. Veja comigo o verso 9. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos, e as vestes voltava e vinha a Aquis. O que é que ele mandava? Ele ordenava que ele atacasse as cidades. Veja quais cidades, irmãos. Verso 8, Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas. Aqui você tem cidades associadas àquelas que Deus prometeu dar quando chamou Abraão, dizendo que essa terra pertenceria a ele. Ao entrar nessas terras, ele estava, mais uma vez, tomando as cidades que Deus havia prometido. Só que tem um detalhe, era também pedido pelo rei que ele adentrasse no sul de Israel. E ele dizia que fazia, ele mentia, dizendo, eu ataquei. E ele então matava os inimigos. Sabe o que acontecia? Não deixava vivo ninguém na cidade, porque ele temia que alguém viesse dizer ao rei que ele não cumpriu aquilo que havia prometido. Não havia prometido. Uma tática de derramamento de sangue, irmãos, derramamento de sangue. Nós temos aqui um texto interessante, onde aquilo que Deus ordenou lá atrás se cumpre, Davi protegendo o seu povo no meio desse lugar, ainda no meio da sua luta, ele não derramou sangue de nenhum daqueles que pertencem ao povo de Deus, mas matou todos os inimigos do povo de Deus. Preste atenção no texto, irmãos. No verso 10 ele diz assim, perguntando a Aquis, contra quem desce hoje? Davi respondia, contra o sul de Judá. Olha que coisa. Eu fui contra o sul de Judá. Ele não tocou no povo de Deus. E aí ele diz assim, e o sul dos Jeramelitas e o sul dos queneus, Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia, este era o seu proceder, por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Homem de guerra, nenhum inimigo ficou vivo com ele. Ele dizia, nós atacamos o sul de Judá. Ele nunca chegou ali. Irmãos, você extrapola os limites do povo de Deus. Você começa a praticar as coisas dos inimigos do povo de Deus. Mesmo você protegendo o seu povo, você é amparado na mentira e no engano. A situação de Davi era séria, e não havia meio termo ali. Se ele dissesse que não matou o povo de Judá, haveria uma guerra entre eles. E ele temia essa realidade, por isso ele teve que mentir nesse contexto. O que gerou a Aquis, irmãos? Verso 12, o rei confiava em Davi, dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Ele me será por servo para sempre. Irmãos,
Como já disse a vocês, esse texto não tem nenhuma citação de promessa, de piedade, de oração, em nenhum momento. Davi é conhecido aqui por sua astúcia. Ele não poderia lidar com aquilo que não podia ser visto, o engano das suas ações, o que ela poderia produzir. Aconteceu que no engano, o rei olha para Davi e diz assim: tudo o que você fez é confiável, e eu tomo você como alguém que pertence ao nosso povo, porque agora o teu povo te odeia. Você já viu essa armadilha antes, irmãos? Você está sofrendo e você toma o caminho da impiedade e aparentemente resolve aquele problema. Só que agora, aqueles teus amigos querem também a tua alma, a tua fidelidade. Você será nosso para sempre. Você não meramente diz, eu não odeio a Deus. Você pode dizer, não, eu odeio a Deus, sabe como? Quando você diz, eu não tenho prazer no meio do povo de Deus. Eu não amo a igreja de Deus. Quantas vezes colegas de ministério que pensam mais restrito, como nós cremos acerca de como deve ser o culto, a pregação, e muitas vezes se dirigem a algumas igrejas que têm práticas distintas da nossa, como se fossem ímpios. Calma, irmãos, calma no seu discurso. Não se levante contra a igreja de Cristo, é a igreja de Cristo que está vivendo em pecado, é a igreja de Cristo, não é a minha igreja. Cuidado para não falar mal da noiva de Cristo. Seja crítico, mas seja cauteloso. Porque não demorará muito, nós rejeitaremos ao Senhor da igreja, se continuamos assim na nossa jornada, na nossa própria jornada. Ele enganou perfeitamente os filisteus. Ele quis e alcançou o objetivo dele. Protegeu sua casa. Saul não mais o perseguiu. Mas a alma dele estava dilacerada pelo pecado. Dilacerada pelo pecado. Até que chega o dilema, irmãos, o de todos os dilemas. Que eu não posso resolver agora esse dilema, porque o sábio narrador, o Espírito Santo que escreveu esse texto, ele termina essa sessão no verso 2, para começar a história final de Saul. E só depois ele retoma essa história. Tem pregadores que saltam a história da médium para depois pregar, porque vai para dar sentido a toda a narrativa. Eu vou usar o suspense preterido, ou melhor, intencionado pelo próprio narrador. Gerou o dilema. Qual o dilema? Verso 1 e 2 do capítulo 28. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Contra quem, irmãos? Contra Israel. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Serás meu para sempre. Agora mata o teu povo. Mata o teu povo. Que dilema terrível, irmãos.
Eu não consigo viver com o meu povo. Agora mata o teu povo. Aqui nós temos uma história de que maneira Cristo é refletido nessa história, irmãos? De que maneira Cristo é refletido nessa história? Você lembra que essa região onde Davi fugiu e ele começa a atacar, ela vai até o Egito. De lá, Davi vai sair e vai passar a governar a Israel logo depois dessa sessão. Saul vai morrer e Davi vai ser levantado como rei. Do Egito, eu chamei meu filho. Só tem um detalhe importante na Escritura, irmãos. Na sabedoria de Deus, o Espírito Santo, o Senhor disse a José e a Maria: fujam para o Egito, até que morra o inimigo. Saul vai morrer e Davi vai reinar. É claro que essa história não é contada com a perfeição e a santidade, porque Cristo, somente Cristo, nunca pecou. Davi tipificava Cristo, mas era um pecador que carecia do perdão. Naquele momento, ele vai para o Egito. E ele vem do Egito para libertar o povo do cativeiro. Jesus Cristo. Mas tem outra coisa gloriosa ainda, irmãos. Nas aflições, quantas aflições Jesus Cristo passou. Quantas aflições, perseguições, mentiras, engano. Aquele que nunca cometeu pecado, o Cordeiro Santo de Deus, afligido desde o dia do seu nascimento. Não tinha onde nascer, ninguém queria lhe dar lugar para repouso, não tinha onde reclinar sua cabeça. Sofreu até o fim, nunca pecou contra o Senhor, nunca houve dolo na sua boca, se encontrou mentira e engano nos seus lábios, nunca. Mas ainda, preste atenção, irmãos, preste atenção, ainda esse Senhor glorioso, quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia, e quando o Espírito vem sobre a igreja, ele diz: recebereis poder, em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder, eu descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Agora saiam e façam o meu nome conhecido entre as nações. Israel foi enviado para o mundo por meio do exílio babilônico. Paulo descreve isso em Romanos 2, o apóstolo Paulo, dizendo: o nome do Senhor foi feito de chacota entre as nações por vossa causa. Eles foram enviados para o mundo e lá no mundo eles envergonharam o nome do Senhor, porque foram por conta dos seus pecados e não trouxeram glória a Deus. Davi foi enviado ao mundo, ele sai dos limites da sua terra e vai para os filisteus, e lá ele traz a miséria e pratica o pecado no meio deles. Jesus Cristo, irmãos, é o único que terá o nome de Deus exaltado em toda a terra. Somente em Cristo Jesus Deus será exaltado em toda a terra.
E por último, preste atenção nisso. A mulher samaritana, conversando com Cristo, ouviu do Senhor Jesus, diante da pergunta: onde devemos adorar? No Monte Gerizim, do Monte dos Samaritanos, ou em Jerusalém, onde é que se deve adorar? O Senhor disse: já chegou a hora dos verdadeiros adoradores, esses adorarão em espírito e em verdade. E o Senhor disse: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação não veio dos filisteus, a salvação não veio dos cananeus, a salvação não veio de Edom, a salvação não veio do Egito, a salvação veio dos judeus. Nasceu em Israel, nasceu em Belém, o Salvador do mundo. É de lá que vem a salvação do mundo. Os filisteus e os edomitas e os ímpios desse mundo têm esperança, porque nasceu em Jerusalém o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Ele foi para os outros limites da terra, mas é ali, é naquele lugar, naqueles limites geográficos, especialmente no sul de Israel, que vem o Salvador de toda a terra. Ali. E Cristo nasce, irmãos, e Cristo nasce no limite daquela região. Onde Cristo vive é numa região que conecta o mundo, como diz o profeta Isaías. O mundo, a Europa, a África e todo o mundo da época é conectado por aquele estreito de terra. Nasceu em Belém o Salvador do mundo, o que fará o nome do Senhor conhecido em toda a terra. Em toda a terra. Davi nos ensina, e o ensino principal de Davi é: Jesus Cristo é maior do que Davi. Nunca pecou, e nele nós temos toda esperança e segurança de salvação. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Senhor nosso, nós bendizemos o Teu nome e Te exaltamos nessa manhã, pela glória do Teu Evangelho, pela Tua Palavra, que nos ensina, que nos dirige e nos exorta a vivermos uma vida que glorifica o Teu nome. Senhor nosso, quão misericordioso é o Senhor, que nos permite, no meio das nossas aflições, sermos exortados a não tomarmos caminhos que vão destruir a nossa vida, mas a permanecermos firmes, confiando no Senhor e na Tua Palavra, no Teu Evangelho, na Tua presença. Bendito seja o Teu nome de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.